Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão aqui é um enunciado horrível. Não consegui entender de cara. Resolvo só porque tem uma resposta para poder comparar. Porque no final das contas, se não tivesse resposta, eu não conseguiria fazê-la, porque eu não conseguiria nem interpretar direito a própria questão. Então, vamos fazer aqui juntos, vamos pensar juntos. O transformador acima apresenta secundário com relação 380-220 volts. A impedância Z instalada em seu secundário apresenta valor igual a 1000 ohms. E esse valor corresponde à resistência RB. A resistência de aterramento do equipamento RA é de 20 ohms. Caso ocorra uma falta fase-massa no equipamento que está sendo alimentada pelo transformador, a tensão UB em volts apresenta valor entre... Então ele quer um valor e me deu faixas, então ele tem de encontrar um valor que está dentro dessa faixa aí, porque provavelmente a conta é uma conta complicada, ele não quer que você faça a conta em detalhe. O valor que você encontrar já próximo, uma divisão que visualmente, algo por inspeção que você perceba que está numa faixa, você já pode marcar. Joia, vamos tentar interpretar isso aqui. Um transformador apresenta relação, um transformador acima apresenta secundário com relação 380-220. Quando a pessoa fala relação e transformador, a gente pensa logo tensão primário para o secundário. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele está querendo dizer que o secundário tem 380 de linha e 220 de fase. Isso só faz me confundir. Porque no final das contas eu cogitei muito ser 380 o primário e 220 o secundário. E sempre dados valores de linha. Então eu pensava antes que era 220 na linha do secundário que tinha 380 na linha do primário. Mas não, ele está querendo dizer que tem 380 entre linhas e 220 linha fase. E linha neutro, desculpe, que é uma forma de falar. Então no fim das contas, olha, a tensão de fase é 220. É isso que ele está dizendo. A impedância Z instalada em seu secundário apresenta valor igual a 1000. Pô, impedância instalada no secundário, eu pensei logo em uma impedância de carga, mas não. Está aqui a impedância de aterramento do neutro. Joia, que vale 1000. Joia. E esse valor corresponde à resistência RB. A RB está aqui solta. Z e RB são a mesma coisa, são iguais. Mas que confusão. Porque não diz simplesmente que ele está aterrado por um resistor cujo valor é 1000. Que confusão, difícil de entender isso. A resistência de aterramento do equipamento é RA. Que resistência do equipamento? Ele botou RA aqui embaixo, é no solo que ele está falando? Porque se for no solo, ele deve estar considerando que a massa do equipamento não tem resistência nenhuma. E se a massa do equipamento não tem resistência nenhuma, significa dizer que essa tensão aqui, ó, está conectada diretamente ao solo. E se você está no solo também tocando nessa carcaça, a tensão sobre você é nula, a tensão UB é nula. E outra coisa, ele coloca o B como sendo uma tensão de uma massa em relação a alguma coisa. Isso aqui é o quê? É um muro? É a tensão disso em relação ao muro? É a tensão quando você toca aqui nessa carcaça, se isso aqui fosse uma pessoa. Que negócio difícil de entender. Eu tive dificuldade, vou ser sincero. Então, só fiz porque tinha opção de resposta. Olha só, o curto que ele fala é uma falta fase-massa. Então, a tensão de fase é 220. Mais, menos 220 volts. E dá para ver que existe o aterramento via essa resistência RBZ, que vale 1000. E aqui você chega na carga. Essa resistência de 20 ohms, para que exista qualquer valor diferente de zero, é a resistência da própria, deixa eu colocar assim, ó, é a resistência da própria massa, da própria carcaça da massa, que vale 20 ohms. Porque, de novo, se ela fosse zero, o aterramento seria perfeito. E a tensão na carcaça seria a tensão nula, a tensão da própria terra, que é a referência. Então, no fim das contas, você tem um equipamento, vou desenhar assim, ó. Você tem uma resistência de 20 ohms, e aqui seria o equipamento, né? A resistência do equipamento. E aqui vale, opa, deixa eu trocar de cor, 20 ohms. E vai para o terra. Pronto. O que ele quer saber é se você tocar nessa carcaça,
considerando obviamente na ponta, para que todo 20 ohms seja a impedância da carcaça até o terra. Qual o valor da tensão? O B. Que para mim não é em relação a um poste, ou em relação a um muro. É em relação à terra. O B para mim é isso aqui. É a tensão que nos interessa, que é a tensão em relação à terra. Joia? Isso aqui considera que é um braço tocando. Pronto. Se aqui os dois estão aterrados, isso aqui é como se fosse isso aqui é um circuito fechado, né? Considerando que na Terra não existe resistência nenhuma, ele não falou nada a respeito disso. Então, joia, vamos calcular isso. Como é que a gente calcula isso? Se eu tenho aqui duas resistências em série, essas duas resistências estão em série, ó. A corrente circula aqui nessa malha. Essas duas resistências estão em série. Posso usar o divisor de tensão. Coisa que a gente usou em abundância na nossa aula de circuito CA, né? A tensão UB é igual a tensão total aplicada nas duas resistências, 220, vezes a resistência que eu quero medir, saber a tensão, sobre a soma das duas, 20 mais 1000. Então, no fim das contas, eu tenho que o B é igual a... Deixa eu ver como eu coloco isso aqui. 220 vezes... deixa eu fazer aqui. Deixa eu manter para fazer de forma mais fácil. Até para mim, para eu não cometer nenhum erro. 220 vezes 20 sobre 1020. Aí eu posso cortar o zero do 20 com esse zero. Aí me resta 220 vezes 2. O B é igual a 440 sobre 102. É essa conta que a gente tem que fazer. 440 dividido por 102. 440 por 102 dá 4. 4 vezes 102 dá 408. 408 para 440 dá 32. Obviamente não consegue fazer a divisão, a gente coloca o zero e aqui a vírgula. 320 por 102 a gente sabe que dá 3. 3 vezes 102 dá 306. E aí você pode continuar se você quiser. Mas você não precisa. Podia ter parado, inclusive, já no 4. Por que motivo? Porque o valor está entre 3,85 e 4,60, 4,3. Note que essa questão aqui, para mim, foi muito confusa. Muito confusa. Vamos lá.